O Jesus que a Igreja Católica prega e apresenta para o povo não é o Jesus que a Bíblia revela. O Jesus que as igrejas evangélicas apresentam para o povo não é o Jesus que a Bíblia revela. O Jesus que a Igreja de Mormons apresenta para o povo não é o Jesus que a Bíblia revela. O Jesus que o Espiritismo apresenta para o povo não é o Jesus que a Bíblia revela. Mas, irmão Hélio, por que o senhor está dizendo isso? Com base no conhecimento. O Jesus que a Igreja Católica prega para o povo é um Jesus fraco, que precisa de uma mãe para levar alguém a ele, que precisa de ajudadores para socorrer o povo, para fazer milagre para o povo. O Jesus que a Igreja Católica apresenta, ele é um Jesus que não é o centro. É um Jesus que precisa de ajuda de outras pessoas. Olá, seu Jorge. Vocês estão entendendo isso? É muito importante levar a verdade. É muito importante pregar a verdade. Coisa que é rara hoje. Em todos os sentidos. E principalmente a verdade de Deus. A verdade de Deus hoje, ela tem sido misturada. Ela tem sido deturpada. Isso tudo é trabalho do reino das trevas, que trabalha para deturpar a verdade. Para tirar as pessoas dessa verdade. Então, dentro dessa direção que eu estou aqui trazendo para você, e eu quero que você analise todos os conteúdos dos trabalhos de instrução que eu levo. São muito importantes, aonde eu exponho, aonde eu esclareço, aonde eu mostro, porque eu levo o esclarecimento para pontos obscurecidos que o povo não está conseguindo ver a verdade, porque está sendo obscurecida do entendimento das pessoas. Isso é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento das pessoas para que não tenha compreensão da verdade do Evangelho de Cristo. Então, como eu estava aqui trazendo para vocês, mostrando que esse Jesus pregado pelas religiões não é o Jesus revelado na Bíblia. O Jesus que você tem que crer é o Jesus que está revelado na Bíblia. Porque o Jesus que a Igreja Católica prega é um Jesus que está dentro de uma situação colocada pelos homens. Esse Jesus da Bíblia não é o Senhor. Esse Jesus esse Jesus da Igreja Católica não é o Senhor. Esse Jesus da Igreja Católica não é o Salvador. Porque para você ser salvo da Igreja Católica, você precisa de objetos como escapulário, rosário. Para você ser salvo na Igreja Católica, você precisa de cor salvadora, né? Maria, que dizem que ela é uma medianeira do povo para com Deus, para com Jesus. Ela intervém na salvação. O Jesus que a Bíblia revela, ele é Salvador absoluto. Não tem outro entre nós e ele. Ele não precisa de auxiliadores para ajudar a proteger os que crêem nele. O Jesus que a Bíblia revela, ele é Deus poderoso. Ele não é uma criatura. Ele não é um filho coitadinho do ventre de Maria. Ele é Deus que veio ao mundo como homem, tinha que nascer do ventre de uma mulher. E ele surgiu ao mundo através do ventre de Maria, mas ele é Deus. Ele não é um Deus, um menino coitadinho. O Jesus que a igreja evangélica apresenta, as igrejas evangélicas apresentam, não é o Jesus da Bíblia. Porque o Jesus que as igrejas evangélicas apresentam, ele não tem poder para te salvar. Ele não tem poder para operar a bênção na tua vida. Ele não tem poder para ser o único mediador entre você e Deus. Porque o Jesus que as igrejas evangélicas apresentam não é o que a Bíblia revela. Porque para você ser salvo dentro das igrejas evangélicas, você precisa de passar pelo ritual cerimonial do batismo. Tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado, tem que ser batizado, tem que estar dentro da igreja, tem que estar submisso sob um bocado de regra.
O Jesus que a Bíblia revela, ele é o único meio de salvação. Não há outros adicionados a ele. O Jesus que as igrejas evangélicas apresentam, ele não é o mediador único de você para com Deus. Para você viver com Deus, precisa da igreja. Para você estar na autoridade de Deus, precisa estar submisso à autoridade dos líderes. O Jesus que a Bíblia revela, ele é a única autoridade espiritual para a nossa vida. Ele é o único meio para que eu esteja em Deus, é Cristo. O Jesus que as igrejas evangélicas pregam, ele não tem poder de operar na tua vida um milagre. Você precisa de campanha, de pacto, de voto, de rosa ungida, de sal grosso. O Jesus que as igrejas da Bíblia apresentam, ele não é o único alvo da fé. Para Deus operar na tua vida, tu precisa crer nele, mas primeiro colocar o copo de água ungida na frente. Esse Jesus que as igrejas evangélicas apresentam, você precisa crer nele, mas tem que passar pelo batismo, o cerimonial religioso feito pelo homem, porque senão não é salvo. Ele não tem poder para te salvar exclusivamente. Esse Jesus que as igrejas evangélicas apresentam não é o Jesus da Bíblia. Esse Jesus que as igrejas de Mormons apresentam não é o Jesus da Bíblia. O Jesus que a igreja de Mormons apresenta, a salvação não veio por ele. A salvação veio por Joseph Smith. O anúncio, o conhecimento da salvação. O Jesus que as igrejas de Mormons apresentam, ele não é o ponto central da salvação. Tem que passar pelo batismo para ser salvo. Está entendendo? O Jesus que as igrejas espíritas apresentam não é o Jesus que a Bíblia apresenta. Porque lá você vai conhecer Jesus como um espírito evoluído, não como Deus dos espíritos, criador de tudo e de todos. Então cada religião cria o seu Jesus dentro do seu conceito. Cada religião usa Jesus como apenas mais um dentre muitos objetos de ponto de fé. Porque são muitos os pontos, a direção, o meio que você tem que usar para poder chegar a Deus. Mas esse Jesus que a Bíblia apresenta, ele é o único mediador, o único caminho, o único meio do homem ter vida com Deus. A única porta de acesso a Deus. O Jesus que a Bíblia apresenta, ele não colocou... Deixa eu colocar aqui. O Jesus que a Bíblia apresenta, deixa eu mostrar aqui para você. Ele não colocou direção para ninguém e a nenhum lugar. O Jesus que a Bíblia apresenta, ele não mandou ninguém buscar viver nenhum ritual nem cerimonial, praticar nenhum sacrifício religioso, buscar a Deus em nenhum lugar. O Jesus que a Bíblia apresenta, ele não disse a ninguém, vá buscar a Deus na igreja, adorar a Deus na igreja. Ele disse, venham a mim, estejam em mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, gente, despertem. Revejam os seus valores e princípios de fé que vocês estão vivendo e praticando, sendo devotos, entregando suas vidas e os seus viveres para determinados conceitos e valores de fé como se fosse para Deus. Vá conhecer a verdade. O Jesus que a Bíblia apresenta, ele é a verdade de Deus. Ele não deixou doutrina de igreja A, doutrina de igreja B, doutrinas de igreja C, doutrinas de pastor, papa, padre, teólogos. O Jesus que a Bíblia revela, a doutrina que nós temos que seguir é única. Todos têm que andar numa única doutrina. É a doutrina do próprio Jesus. O Jesus que a Bíblia revela chama o homem para vir a ele, não para ir a nenhuma igreja, religião. Esse Jesus que pregam as religiões não é o Jesus que a Bíblia revela. Os ensinamentos que as religiões dão, dizendo que é de Cristo, não é os ensinamentos do Cristo que a Bíblia revela, do Jesus que a Bíblia revela. Vá conhecer o que Jesus ensinou na sua palavra. Mas vá aprender de Cristo, de Jesus, o Jesus da Bíblia, não o Jesus das igrejas que é dominado pelos homens. Porque o Jesus que as igrejas pregam, ele não é Senhor, ele é servo.
e servo dos líderes religiosos. Porque para operar tem que eles determinar. O Jesus que as igrejas religiosas, evangélicas, católicas pregam, ele é servo. Porque ele só faz o milagre na tua vida se o homem determinar, marcando dia, hora e lugar. Porque esse Jesus que as religiões pregam, ele só faz o milagre dentro das igrejas. O Jesus que a Bíblia revela, o milagre dele é operado na vida de quem crê nele, quando ouve a mensagem do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, vai buscar conhecer o verdadeiro Jesus e colocar a tua vida no senhorio de Cristo, ser guiado, dirigido por Cristo. Mas o Cristo que a Bíblia revela.